Lição de número 7. O texto é de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 23. O texto áureo está em Lucas 11:10, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. A leitura já fizemos, a temática da revista é a oração, os fariseus e a vida cristã. Verdade prática, o apetite pela Bíblia, pela oração e por servir a Deus e ao próximo, são pilares da fé cristã e evidencia de boa saúde espiritual. A introdução, o tópico 1, ele fala sobre a oração persistente, Pai Nosso, amigo importuno, eficácia, persistência na oração. Tópico 2, as demonstrações contra os fariseus. Ele vai falar sobre a hipocrisia, a avareza, a ansiedade. Tópico 3, a vida cristã. Porta estreita, mensagem corajosa, serviço e renúncia. A nível de informação, a introdução tem algo muito importante. Nesses capítulos, Jesus dedica seus últimos momentos a ensinar a multidão e a exortar os religiosos da época, pois não reconhecia como Messias e buscavam uma oportunidade para acusá-lo e matá-lo. A introdução tem algo importante, precisamos ressaltar, porque nós vamos perceber que os fariseus sempre estavam encalçados em Jesus, nos pés ou aos pés de Jesus, tentando sempre apanhá-lo em alguma falha. E é interessante perceber que eles estão tentando matar Jesus, pelo menos por duas coisas: pelo ensino e pela autoridade que há em Cristo. Jesus começa a apresentar as coisas do reino de Deus ao homem, que de fato nenhum fariseu poderia apresentar, e com isso ele tem os seus métodos de fazer e de ensinar. O ensino de Jesus é completamente diferente, ele fala diferente, ele prega diferente, ele ensina diferente. E isso causa um aborrecimento nos fariseus, porque alguma coisa diferente sai dele. E agora eles começam a procurar uma falha em Jesus para poder matá-lo. Todavia, eu pelo menos me posicionei em duas coisas que eu percebi acerca desse ministério. A primeira está em Mateus capítulo 23. Aqui há uma indignação por volta dos fariseus, quando Jesus fala que o importante é que o interior do copo ou do prato esteja limpo. Todavia, os fariseus estão mais preocupados com aquilo que está no estereótipo. E Jesus agora dá um banho no que tange a essa perspectiva dos fariseus, aonde ele vai citar que de fato a verdadeira importância não é aquilo que está no seu exterior, mas aquilo que está no seu interior. Não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Não é aquilo que está por fora, mas todavia aquilo que está por dentro. A doutrina dos fariseus é ter a percepção daquilo que está por fora, aquilo que todo mundo vê. Mas o ensino de Jesus é válido perceber aquilo que está por dentro, aquilo que sai, as minhas ações e os meus frutos. Eu sei que é escola bíblica, mas fale para alguém aqui esta manhã: é aquilo que está aqui dentro. É aquilo que está aqui dentro. Isso vai gerar nos fariseus um problema. A segunda coisa está em João 8. Jesus está apresentando a misericórdia
enquanto os fariseus estão apresentando apenas a lei. Eles pegam uma mulher apanhada no ato de adultério, levam para Jesus, e eles são tendenciosos, e a preocupação deles, além de pegar Jesus em uma falha, é de fato matar aquela mulher. Isso apresenta a lei. Eles estão mais preocupados na lei, enquanto Jesus está mais preocupado com o ser humano. Todavia eles estão apresentando uma falsa perspectiva da lei, enquanto Jesus está apresentando a sua graça e a sua misericórdia. Eu vou repetir porque eu só ouvi um glória, mas só isso aqui já dá para a gente celebrar. Enquanto eles estão preocupados com a lei, Jesus está preocupado com o homem. Enquanto eles estão preocupados com o exterior, Jesus está preocupado com o interior. Enquanto eles estão preocupados em acabar com a vida daquela mulher, Jesus está dizendo: a graça e a misericórdia se estabelece sobre ela, e nada de mal há de acontecer. Aleluia. Com esses ensinamentos, eles estão de fato a todo tempo procurando pegá-lo ou apanhá-lo em uma falha. Mas todavia a natureza divina está nele, e ele vem com a apresentação de um reino diferente. Então a autoridade que ele apresenta é diferente da dos fariseus, e isso incomoda ele. A forma que ele ensina e a forma que ele prega. No primeiro tópico da lição, nós vamos perceber que ele fala sobre a oração persistente. Me acompanhem, por favor. Lucas é também conhecido como o Evangelho da oração, em razão do grande número de ensinos e referências sobre o tema. O capítulo 11 e o capítulo 18 ilustra isso. Todavia, nós vamos perceber que há uma centralização nesses capítulos, e esta centralização é muito conhecida. Ele fala e respalda sobre a oração. É interessante que isso precisa ser entendido por nós, que a oração precisa estar inserida em nossos corações. Isso é tão importante que é a base do texto e é a base daquilo que Jesus ensina. É como se Jesus estivesse falando para eles: não há como ter um relacionamento com o céu sem você abrir os seus lábios para falar com o Pai. Não há como ter uma vida cristã sem antes colocarmos os nossos joelhos ao chão e falar com Deus. Não há como ter sensibilidade espiritual sem que não haja um momento de oração em nossa vida cristã. Isso é tão importante que se torna uma base sobre aquilo que Jesus está falando. Diga comigo assim: Jesus me ensina a orar. É uma base que se estabelece no texto. E isso é tão importante que ele está nos ensinando a prioridade de orar. Crente não vive sem oração. Crente não vive sem falar com Deus. Na verdade, crente precisa orar. Precisamos criar em nosso ritmo de vida espiritual o propósito de se comunicar com Deus. Certa feita eu vi alguém dizendo que para estar de pé é necessário estar de joelhos. Eu não sei qual é o nível do seu relacionamento com Deus. Eu só sei que tenha pessoas entre nós que se apliquem a horas de oração. Mas quem sabe há pessoas entre nós que há muito tempo não têm colocado o seu joelho no chão para falar com o Pai. Mas eu creio que o princípio que se estabelece aqui
É Deus falando com a gente: eu estou lhe esperando. Eu vou repetir isso aqui que é bom. Eu estou esperando você naquele cantinho de oração. Eu estou esperando você falar comigo. Eu estou esperando você largar tudo para poder descer a olaria. Jeremias capítulo 1 ele chama. No capítulo 18 ele desce. O chamado não está atrelado à descida. Quem sabe você está carregando um excelente dom. Está carregando alguma coisa que ninguém carrega. Mas isso faz parte apenas do chamado. Só que Deus, quando chama Jeremias no capítulo 1, ele vai perceber que Jeremias ainda não desceu. E ele diz no capítulo 18: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá, aleluia, eu falarei contigo. Eu vou repetir isso aqui porque é muito bom. Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Deus pode ter lhe chamado, mas eu falarei contigo. Ai, comandácia. Eu estou sentindo Deus nesta palavra. Aleluia. Aleluia. Desce. Desce porque Deus fala com a gente. Desce porque Deus ainda fala com aqueles que descem. Desce porque o milagre ainda é operado. Senhor, meu Deus, o que é isso? Sobre a vida daqueles que descem. Desce porque Deus ainda abre o céu sobre a vida daqueles que descem. Desce porque Ele ainda opera sobre a vida daqueles que descem. Desce porque a chave ainda há de rodar sobre a vida daqueles que descem. Pelo amor de Deus, tem alguém que está entendendo isso? Desce na oração. É tão importante que é um abalizador do texto. Jesus está dizendo: é importante persistir em descer. Há uma essência na oração. E se de fato você desce, é porque você necessita orar. Aleluia. A descida está atrelada a uma oração. E é interessante que o tópico 1.1 ele vai falar sobre este momento da descida. E ele fala sobre aquilo que vincula a oração. Então ele os ensinou, quando orar, dizei: Pai nosso, ó Pai santificado, seja o teu nome e venha o teu reino. O Senhor ensina aos discípulos um modelo de oração que é conhecida como o Pai Nosso. Lucas trata de forma resumida, que aparece em Mateus 6 e demonstra ser essencialmente uma oração modelo e padrão. Olha que interessante. Os discípulos estão caminhando com Jesus. Eles estão vinculados aos seus ensinamentos. E eles percebem que Jesus a todo o tempo Ele está orando. Então Jesus não ensina apenas por falar. Ele ensina pela prática de fazer. Isso é tão interessante que o próprio Lucas conhece esta essência de Jesus. E no capítulo 1 de Atos ele diz: o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele apenas não fala, ele também ensina pela prática. Porque é muito fácil eu vir aqui esta manhã expor aquilo que a lição está nos ensinando, todavia não me colocar na casa para orar. Ai, Jesus, eu posso muito bem pregar sobre o tal,
É um tema muito propício a se pregar e a se dizer. Mas, entretanto, eu preciso entender que a prática e o exemplo da oração precisa começar de mim. Não fale para o seu filho orar se ele não vê você de joelho. Eita glória! Não aconselhe alguém a prática da oração se ele não vê você orar. Ah, Jesus! Não queira falar sobre o tema se você de fato não coloca o seu joelho no chão para conversar com o Pai. Antes de ensinar, aprenda a prática do exercício de fazer. Eita glória! Ele ensina os discípulos a orar, mas ensina porque ele faz. E é interessante que os discípulos conhecem a oração, porque eles dizem: Pai, ensina-nos a orar, porque João ensinou os seus discípulos. Escute isso. Eles conhecem a oração, eles ouvem falar sobre a oração, eles foram ensinados sobre isso. Eles são judeus, muitos religiosos, muito religiosos. Todavia ele compreende o ensinamento que fala sobre a oração. Mas todavia Jesus tem uma perspectiva diferente. E observando eles, a oração do mestre, ele diz, ele ora diferente. Porque os fariseus oram e nada acontece, mas quando ele ora, alguma coisa acontece. Aleluia. É o fruto de quem ora. É o fruto de quem tem a prática do exercício de orar. E é muito importante, porque os discípulos compreendem pelo menos a teoria, mas a prática de fato eles não conhecem. Isso aqui é muito interessante. E é interessante que Jesus agora percebe e olha a nível de informação. Os discípulos percebem que ele tem um sistema de oração diferenciado. Só que mesmo pelo seguinte fato de compreender na teoria o que significa a oração, eles têm a humildade de reconhecer que não sabem. É por isso que eles vão até o mestre e perguntam: nós conhecemos apenas na teoria, mas não compreendemos na prática. Independente da essência da religiosidade que está no meu ser, independente daquilo que eu aprendi lá atrás, de fato eu tenho a humildade de reconhecer que eu não oro. Olha que interessante. E às vezes nós precisamos rever alguns conceitos. E porventura eu sei que estou falando para gente que tem mais tempo de crente do que eu tenho uns 22 anos. Mas tem coisas que nós caímos no automático. Tem coisas que a essência foi se esvaindo. E os afazeres está exigindo de você mais tempo e você não está tendo tempo para aquilo que é essencial, isto é a oração. Mas pastor, eu tenho 20 anos de crente. Eu vou falar isso aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou esperando você no quarto da oração.
Mas pastor, eu estou tomado de tantos afazeres no dia, mas tenho 25 anos, 30 anos, eu não sei a quantidade, mas Deus está falando com a gente. Eu estou esperando você novamente, a rota da oração, porque eu tenho grandes coisas para fazer, e eu preciso que você volte à essência de orar. Ah, meu Deus. Nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar. Coloque a mão no seu coração, por favor. Diga comigo assim: Jesus, me ajuda a orar. Me ajuda a orar. É interessante orar. É importante orar. É muito importante. Um grande comentarista dizia que o oxigênio da alma é a oração. O oxigênio da alma é a oração. Os discípulos percebem com muita humildade que eles não sabem orar. Você já pensou isso? E eles percebem que precisam ir até Jesus para extrair dele esta essência. E Jesus vai começar a ressaltar e ensinar os seus discípulos: irmão, que o tempo hoje nos ajude, porque tem muita coisa para a gente falar. Deixa eu correr. Jesus agora começa a detalhar um modelo de oração, a qual os discípulos ainda não estavam acostumados a fazer. E a primeira proposta nesse modelo é apresentar os discípulos como ora. Havia uma distância da comunicação com Deus. Percebendo Jesus isso, ele começa a modelar como falar com Deus. Isto é muito importante, porque a primeira palavra aqui é Abba. E essa palavra está relacionada com o Pai. Há um propósito nesta primeira palavra que Jesus quer transmitir para os seus discípulos. E é muito interessante que ele começa dizendo Pai, Pai, Pai. Ele não começa dizendo nenhuma outra palavra, a não ser Pai, Pai. Tem palavra melhor do que essa? Pai. Eu sou pai de 3 filhos. E sei que de fato há uma alegria no meu coração quando eu escuto eles dizer Pai. Jesus está ensinando que a praticidade da oração precisa estar vinculada com a essência da paternidade. É tão interessante porque nós estamos vivendo uma geração tão vinculada usar uma expressão que o nosso pastor usa. É um balcão de entrega, aonde Deus é o vendedor e a gente se estabelece nesse balcão apenas para pedir. A distância dos discípulos para com Deus é notória. Só que então Jesus agora vai transmitir a essência. Ele diz: comecem orando, entendendo que Ele é Pai. Vou repetir isso aqui. Comecem se comunicando, falando com Ele, dizendo Pai, Pai, Pai,
o Jeová Rafá, aquele que cura. Não é essa a proposta. Aprender o seu nome, porque eu preciso de alguma coisa. Ai, Jesus, nos ajuda. A proposta não é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente da batalha. A proposta não é aquele que muda as situações que eu preciso. A proposta de Jesus, ensinar os discípulos como orar, dizendo Pai, é dizer, Ele está acima da cura, Ele está acima da resolução do problema, Ele está acima do milagre, Ele está acima daquele que vai à frente da guerra, Ele está acima de todas essas coisas. Compreendam e conheçam Ele como Pai. Oh Deus, é o sentimento paterno. Conhecer Ele como Pai. Eu vou liberar isso aqui. Se você conhecer Ele de fato como Pai, você não precisa conhecer Ele como Jeová Rafá, aquele que cura. Se você conhecer Ele como Pai, você não precisa conhecer Ele do Salmo 23 como pastor. Se você conhecer Ele como Pai, eu vou liberar isso aqui. Ele vai cuidar de você em todas as suas demandas. Já tem mão levantada aqui, eu vou começar a profetizar em nome de Jesus. Conheça Ele como Pai e Ele entrará em providência sobre tudo aquilo que você precisa. Tem pessoas que só vão até Ele para pedir a cura e o milagre, mas Ele está dizendo, não quero isso. Eu quero que você me conheça como Pai, porque como Pai eu te coloco no colo, como Pai eu libero graça, como Pai eu abro a porta, como Pai eu me revelo como aquele que cura, como Pai eu te sustento nos momentos difíceis da sua vida, como Pai eu opero sinais, como Pai eu tenho um relacionamento, pelo amor de Deus, contigo. Lavando que é Siramanda Ras. Esquece de mim, mas não esquece disso. Coloque seus joelhos aos chãos e quando você for falar com Ele, oh, estou sentindo uma graça de Deus aqui esta manhã, meu Deus, o que é isso? Deus está dizendo, eu quero um relacionamento com você como pai e filho. Eu vou liberar isso aqui de forma muito profética. Quem sabe Deus preparou esse domingo, ainda no último domingo do mês, no último domingo, não, no domingo de dezembro, para falar com alguém aqui. Você pode ter me buscado de todas as outras formas durante esse ano, mas o 2026, a proposta para você é: me busque como pai, me busque com relacionamento paterno, me busque pela essência de me buscar, pelo prazer de colocar o joelho no chão e passar mais tempo comigo, ainda que você não peça nada, busque no relacionamento com Ele. Oh Deus, esta é a proposta. Esta é a proposta, é buscá-lo como Pai. E ele começa a remodelar isto. E é interessante que ele começa a ensinar os discípulos, dizer, olha, o Pai Nosso é um grau de intimidade tão importante que ele diz, o Pai é nosso, o Pai é de todos, e Ele escuta a todos. O Pai é nosso, e Ele diz santificado. A proposta da santificação é revelar este propósito da santidade de Deus
Porque independente da comunhão que eu tenho com Ele, eu preciso entender que a santificação está nele e eu não posso burlar isso. E é interessante que a própria Bíblia nos ensina que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. E às vezes há um problema aqui, porque às vezes nós temos um grau de intimidade tão próximo que acabamos esquecendo que Ele é santo, e para se aproximar dEle precisamos também estar em propósito, em processo de santificação. Se Ele é santo, eu também preciso buscar a santificação para que eu me aproxime dEle, porque independente da comunhão que eu tenho com Ele, eu não posso me aproximar dEle de qualquer forma. Isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Mas eu falo com Ele e Ele me escuta. Mas é interessante perceber que para falar com Ele você ainda precisa também se santificar. Aí eu falo com Ele e Ele fala através de mim. Mas é necessário que o processo da santificação precise estar em continuidade. Aí eu falo com Ele e Ele se revela por mim. Tá bom. Mas continue ainda buscando a santidade. Pastor, eu oro, jejum, leio a Bíblia, tenho comunhão com Deus. Amém. Não perca esse princípio na sua vida. Continue se santificando para que o Pai continue falando com você. E lá vai. Independente do grau de intimidade que você tenha com Ele, independente do relacionamento, Ele é santo. E para buscar Ele precisamos também nos santificar. Não é apenas cair no rotineiro. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já estou tão vinculado a Ele por causa do tempo que eu estou com Ele. Eu já tenho uma comunhão com Ele tão extraordinária, porque já vi Ele operar milagres, sinais, maravilhas. Eu vejo a manifestação dEle por intermédio da minha vida. Mas agora eu vou parar, não. Ande com mais intensidade, ande com mais frequência, ande com mais alinhamento, porque Deus tem grandes coisas para lhe mostrar. Vou repetir isso aqui. Deus tem grandes coisas para realizar. Deus tem grandes coisas para... O Espírito de Deus está me incomodando nisso, eu vou repetir. Deus tem grandes coisas para lhe mostrar. Deus tem grandes coisas para fazer. Por isso, santifique-se mais. Aleluia. Aleluia. A outra proposta é que, além de entender que Ele é Pai, Ele é santo, dentro deste modelo Ele ensina: venha o teu reino. Venha o teu reino. É como se Jesus estivesse ensinando os discípulos, de fato, as coisas de cima. Na oração precisa estar em evidência. Eu sei que muita coisa falta. Precisamos de uma provisão. Sabe, você vê aqui esta manhã, a gente está precisando de um socorro de Deus. E quando você colocou o seu joelho nessa cadeira, você disse: Deus, fala comigo, ainda que seja na escola bíblica, porque eu preciso de um socorro hoje. Mas a palavra de Deus para a tua vida é Mateus 6,33. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Você sabe que Deus está falando para alguém aqui de forma muito específica? Buscai primeiro.
buscai primeiro. Você chegou aqui, colocou o seu joelho no chão e começou a falar com Deus. Você está tão sobrecarregado com este problema que você não teve nem tempo para adorar. Mas Jesus está dizendo: buscai primeiro. Você sabe que Deus está dizendo para a gente aqui, eu vou trocar isso aqui em miúdos: busca primeiro as coisas de cima, traz o reino para a terra, porque quando você sair daqui esta manhã, eu vou cuidar de todas as outras coisas. Os discípulos precisam entender isso. Busquem primeiro o reino. E buscar o reino é essencial para aqueles que estão vinculados com Deus. Ele está dizendo: é necessário entender que vocês precisam chamar aquilo que está em cima para baixo. Eles não tinham essa compreensão, não tinham. E eles agora entendem que há um perfil diferente na comunicação com o Pai. A prioridade não é a terra, a prioridade é o céu. Tem alguém entendendo isso aqui? A prioridade não é a terra, a prioridade é o céu. É o céu que nos sustenta, é o céu que nos fortalece. Tem alguém que vem com glória comigo? Isso aqui é profético para você. É o céu que lhe alimenta, é o céu que lhe dá força, é o céu que lhe mantém de pé, é o céu que mantém a sua vida espiritual ativa. Você está aqui esta manhã por causa do céu, não é por causa de homem, não é por causa de pregador, não é por causa de ninguém, não é por causa de convite, é por causa do céu. É o céu que lhe alimenta, é o céu que lhe fortalece, é o céu que lhe sustenta. Você foi nutrido este ano pelo céu. Meu Deus. Traga isso. Chame isso para você. Meu Deus, eu quero o céu. Eu quero viver o céu. Venha o teu reino. Ele diz: perdoa os nossos pecados. E é interessante que é mútuo isso. E Jesus ensina aos discípulos que para obter perdão do alto também é necessário perdoar na terra. Aqui o glória diminui. É normal. Pai, perdoa os meus pecados. Aí Deus está falando com a gente aqui esta manhã: aprenda a perdoar também o seu irmão. Eu sei que não vai sair glória, mas vou continuar falando. O irmão ali pegou. Pai, perdoa os meus pecados. Aí Deus está falando aqui esta manhã: aprenda a perdoar os seus irmãos. Eu sei que Jesus está com a gente aqui, está falando entre nós. Tem algumas coisas que nós precisamos entender e Deus está falando de forma muito particular. Eu só vou liberar água no poço quando você liberar Abimeleque. Eu só vou liberar a água viva que está embaixo quando você liberar Abimeleque. Eu só vou liberar as bênçãos que estão retidas quando você liberar o perdão. Meu Deus. Jesus. Irmão, você veio, é indelicado você sair, então você vai ter que ouvir Deus falar. É interessante que antes ele falou comigo, eu tomei tudo para mim. E estou colocando isso na praticidade, porque estou aprendendo a orar.
aprenda a perdoar. É um modelo tão essencial que Jesus ensina isso. Perdoe a sua esposa. Perdoe o seu marido. Perdoe alguém que ainda tenha feito algo. Está aí no seu coração e você precisa liberar. Eu não sei se você ouviu isso durante esses meses do ano, mas está acontecendo hoje uma virada de ciclo. E Deus está dizendo: o estupim da granada é o perdão. Libera, porque eu vou abrir a porta. Libera, porque eu vou operar o milagre. Libera, porque eu vou abrir aquilo que está fechado. Está na hora de liberar. Libera Mimeleque. Liga para alguém. Liga para alguém. Tira esse encargo da sua consciência. Tira esse encargo da sua mente. Se for necessário, vai lá, bate na porta. Mas em nome de Jesus, estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Libera a palavra, diz para ele ou para ela: eu te perdoo. Você não está mais no meu coração. Eu te libero. Vai em paz, porque eu estou em paz. Caminhe com o coração em paz. Caminhe com o coração em paz. Caminhe em paz. Não consigo, pastor. Não consigo. Jesus vai te dar força. Pastor, travou isso. Jesus vai te dar força. Pastor, não sei como fazer. Espírito de Deus vai te dar direcionamento para fazer. Parece simples, mas é necessário. Para você apenas está soando como uma palavra, mas para outros que estão aqui, estão precisando liberar, é como se uma espada de 2 gumes estivesse entrando no coração e repartindo algumas coisas. E eu não estou preocupado se eu vim pregar apenas para um, ou ensinar apenas para um. Mas eu preciso dizer isso. Eu tenho até que horas, pastor Zé? São 10h30. Um pouquinho? 11h30? Bom, eu estou aqui. Tá bom. Perdoa os nossos pecados. Venha o teu reino. O pão cotidiano que nos dá. Ele é Pai, se apresenta como aquele que provê. E é interessante que Jesus ensina eles a orar, não pedindo a provisão do amanhã, mas apenas a provisão diária. Isso é muito importante, porque Deus conhece o teu coração. E às vezes Ele sabe, se colocar o pão de amanhã, você não volta. Tem que colocar só o pão de hoje. Se Ele resolver isso aí que está pendente, de forma total, você não volta. A intenção do Pai é liberar tudo, mas Ele está lhe dando de conta a gota, porque Ele conhece o teu coração. E Jesus, tão conhecedor disso, que Ele disse: nos dá o pão diário. Você não precisa de muito para viver. Você não precisa de muito para viver. E se de fato você está vivendo com um pão diário, levanta a mão, agradece. Pastor, passei o ano de 2025 possivelmente todo num pinga-gota, no pão diário. Você sabe qual é a mensagem de Deus aqui? Aprenda a agradecer. Entrou aqui, agradeça. Deus fez alguma coisa por você, agradeça. Ainda que seja pouca coisa,
agradeça, ainda que aparentemente não seja muito, agradeça, agradeça, agradeça pelo pão diário. Pare de reclamar, agradeça. Oh Deus, agradeça. Senhor, ainda que o que eu estava esperando não aconteceu, eu te louvo por isso. Ainda que 1% dos meus empreendimentos tiveram resultado, eu te louvo por isso. E eu vou mais, ainda que uma porta não se abriu, eu te louvo por isso. Entenda uma coisa, você está vivo, respirando, cheio de projetos, com um coração em Deus. Só isso já é motivo para você levantar a mão e dizer: Pai, eu te agradeço. Teve muitos que gostariam de estar em seu lugar, muitos mudaram a rota, mas você está aqui, então agradeça a Deus por isso. Você acordou, contemplou a sua família, amigos, você na presença de Deus, agradeça por isso. Abriu a sua despensa e viu que lá tem pelo menos 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, agradeça por isso. Você saiu de carro e Deus proveu a sua gasolina, agradeça por isso. Você está bem com alguém que você ama do lado, agradeça por isso. Você está aqui recebendo a palavra, agradeça por isso. Agradeça. E queixa-se o homem. Exatamente. Vou reclamar de quê? Estou aqui com vocês, príncipes e princesas, e me acompanha online, povo de Deus. O que é que eu vou reclamar? Estou aqui ladeado por homens de Deus que me amam. Isso é recíproco? De que eu vou reclamar? Apenas vou agradecer. Se você é grato nesta manhã, por tudo que você está vivendo, eu gostaria que você aplaudisse a Jesus, que Ele é bom. Aleluia. Venha ao teu reino, ao pão cotidiano, Ele é santo. Não nos deixe cair em tentação, não permita que fracos como nós inclinamos. Escute isso. Jesus insere no modelo da oração a vigilância. Porque Ele sabe que o diabo sempre vai se levantar querendo nos tentar para que você caia. Só que Ele é tão extraordinário nas suas palavras. Aí Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Está no modelo da oração. Isso gera em nós um ato de vigilância. Um ato de vigilância. E precisamos ter muito cuidado nesta geração, porque nós que servimos a Deus somos bombardeados por todos os lados, e principalmente pelas redes sociais. Exatamente. Muito cuidado com isso. Pai, não nos deixe cair em tentação. É como se Jesus estivesse dizendo: mas porém, todavia, eu preciso ter vigilância. Eu preciso ser vigilante em tudo aquilo que eu faço. Eu preciso ser vigilante. Você que me escuta pelo culto online, cuidado com as suas amizades. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com o seu
relacionamento. Seja vigilante. Não adianta eu dizer: Pai, me livra da tentação, e não ser vigilante, porque está vinculado uma coisa a outra. Eu peço a Ele, não me deixa cair, mas porém eu preciso ser vigilante, e a vigilância está atrelada a você. Cuidado com as mensagens. Cuidado com o perfil. Cuidado com os relacionamentos. Mesmo, eu vou me utilizar com o pastor Zé, mesmo ainda que cristãos. Muito cuidado. Se torne um crente vigilante. Porque a Bíblia me ensina: aquele que está de pé, para que não caia. Significa que eu estou de pé, eu preciso ter a preocupação para não cair. Vigiando. Vigiai e orai. Sedes vigilantes. Eu saio daqui coberto por uma palavra, tomado dessa dimensão espiritual, mas parece que os demônios estão ali na esquina tentando me tentar para que eu possa cair. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vou repetir: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Todo demônio que se levanta para ver a tua queda, o sangue de Jesus tem poder. Deus vai te tornar vigilante, te dar visão espiritual dos contra-ataques do inferno. Vou repetir isso aqui: Deus está lhe dando visão espiritual esta manhã para você lidar com as coisas aí fora. Você não vai cair, você vai estar firme na presença. Se prepara, esteja vigilante para viver grandes coisas de Deus. Oh, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a estar vigilante. Vigia. Olhe para alguém aqui e diga assim: vigia, crente. Segundo ponto, ele vai falar sobre o amigo importuno. Irmãos, eu li isso aqui umas 10 vezes, achei muito interessante. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. É interessante que após a oração chamada de Pai Nosso, ou dominical, ou do Senhor, Jesus apresenta a parábola do amigo importuno, relacionada com a vida de oração. E é interessante, e esta parábola vai falar sobre a persistência na oração. E de fato eu vejo que a oração precisa ser um hábito nosso, mas um hábito novo. E é interessante que todo aquele que ora precisa entender que a oração precisa ser persistente e perseverante. A parábola do amigo importuno vai abrir um leque, expondo que a oração precisa ser persistente. Daniel alcança a resposta porque ora de forma persistente. Na verdade, aceitou Jesus, precisa aprender a orar. Aceitou a Jesus, precisa persistir em oração. E a persistência vai gerar frutos. A persistência vai gerar respostas. A persistência vai gerar alguma coisa naquilo que você está persistindo. Ele vai falar. Ele vai mudar o quadro. Ele vai abrir a porta.
mas é preciso ou necessário persistir. E é interessante que a parábola ressalta algo tão importante, que ele persiste em bater. Você pede hoje, amanhã você já esqueceu do que está pedindo, e eu acho que Deus está olhando para a gente assim, de fato ele não precisa disso. Porque de fato, se precisasse, a persistência estaria nele. Deus, só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Não é isso que Jacó faz? Ainda que tocado, estou nem aí, mas eu quero a tua bênção. Só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Parou de orar, começou um propósito, deixou pela metade, começou a falar com Deus acerca disso, e o tempo passou, a dracma ficou empoeirada, você perdeu, mas não deixou de ser dracma, porque tem o seu valor, mas apenas precisa soprar para que a poeira possa sair, para que o brilho volte a reluzir. É preciso perseverar naquilo que você está pedindo. E eu vou mais fundo, e é preciso persistir em orar. E sempre quando eu oro, eu digo: Deus, me ajuda a orar. Porque se eu estiver orando, eu vou estar falando com Ele tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso persistir nisso. Você começou um dia, outro dia você parou, aí depois você esqueceu. Só que é interessante que tudo aquilo que você fala, Deus não esquece. Tudo aquilo que você comunica com Ele, Ele não esquece. Ele não esquece. Atos 10, Cornélio está orando, tem uma visão de Deus, e na visão o anjo diz a ele: Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas estão no memorial de Deus. O homem pode esquecer, mas está na memória de Deus. O seu amigo esquece, mas Deus não esquece. Escute isso: aquilo que você colocou diante de Deus há 3 meses atrás, Deus está dizendo: eu não esqueci, está na mesa. Eu não esqueci, eu não esqueci. Está na mesa. Está na mesa. Persista. Não pare. Pastor, o meu joelho já criou calo. Deus está dizendo: continue. Aleluia. Pastor, eu não aguento mais, os meus lábios já estão moldados a falar isso. Deus está dizendo: continue, persista. Você está vivendo processos, não é para desistir, é para persistir. Continue persistindo naquilo que pede. Você não está falando com o homem, você está falando com Deus. Quando você vincula suas práticas apenas ao homem, de fato que você vai esmorecer, você vai desmotivar. Mas quando você tem um relacionamento direto com Ele, com o céu, ainda que você esqueça, Ele não esquece. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura você pediu alguma coisa, foi Ele que colocou no teu coração. Continue, persevere, persista, persista. Não vou parar de falar, persista. Oh Deus, nos ajude. É difícil hoje, pastor Zé. Que lição. Que lição. Diga para alguém aqui: persista em oração. Persista em oração. Não podemos parar de orar.
precisamos continuar orando. A eficácia e a persistência da oração vai nos levar a colher frutos do céu. Vou repetir isso aqui. A eficácia da oração vai nos levar a receber ou colher frutos do céu. Persista. Persista. Diga comigo assim alto e bom som: eu vou persistir. Irmão, está muito desanimado aí, em nome de Jesus. Melhores você diga comigo: eu vou persistir. Mais uma vez: eu vou persistir. Está vendo como a gente é tão devagar? Até para falar é difícil. Que dirá para orar? Aleluia. Tópico 2, ele vai falar sobre a demonstração aos fariseus ou contra os fariseus. Ele vai falar sobre a hipocrisia. Lucas 12:1, pois que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, e que a hipocrisia. Irmão, eu estou tendo que acelerar aqui, fazendo um resumão aqui, tá bom? Mas isto me vincula a ter cuidado com este cenário de hipocrisia, porque Deus ainda valoriza a essência. Ele vai falar um pouco sobre a ansiedade. Ele diz no ponto 3: buscai antes de tudo o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é um embate contra a persistência, porque às vezes nós estamos tão ansiosos para receber alguma coisa, mas precisamos entender que precisamos ser persistentes, e perseverantes, mas também descansar em Deus. E às vezes a persistência, por tanto pedir, por tanto falar, vai gerar em nós um processo de ansiedade. Entretanto, o salmista diz, salvo engano: esperei com paciência no Senhor. Toda ansiedade que tenta corroer a nossa alma, que seja neutralizada em nome de Jesus. Que toda ansiedade que tente pairar sobre a sua vida seja neutralizada nesta manhã profética, mesmo que ainda sendo escola bíblica, seja neutralizada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Descanse seu coração. Descanse seu coração. Tenha calma. Tenha paz. Eu quero me ater um pouco aqui de forma muito rápida à vida cristã. Jesus iniciará a sua última viagem para Jerusalém. E parecia que ele não tinha pressa. Aliás, ele permaneceu tempo suficiente nesses lugares para ali poder ensinar. E dentro desses ensinamentos ele fala sobre a porta estreita. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Vou encerrar aqui por causa do horário. A porta estreita. Aí ele diz, em resposta à pergunta que alguém fez: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse ao inquiridor:
bem com toda a multidão reunida, que todos deveriam se esforçar por entrar pela porta estreita, esforçar-se na luta contra todos os adversários, principalmente Satanás, o pecado, o ego, as palavras e muitos. E ele diz: buscarão entrar e não poderão. Constitui uma série de advertências destinada a todos, para que deixe a perversidade e a indiferença. Bom, porta estreita. Não tem porta larga para crentes. Se tem, eu ainda não conheço. Primeiro que você tem um adversário da sua alma, que é o diabo. O comentarista ressalta isso. O diabo quer ver a sua queda, a sua ruína. E tudo aquilo que está vinculado a isso, nós precisamos ter cuidado, porque está vinculado à porta larga. Todavia, o diabo ainda levanta alguns, se colocam como adversário. Não é nosso perfil contra-atacá-los, porque o nosso juiz e advogado é Deus. E nós não lutamos com as nossas próprias ferramentas, mas sim com as ferramentas do Senhor. Então, crente sem porta estreita é complicado. É por isso que muitos desistiram, que se vincularam à porta larga. Espaçoso é o caminho, todavia conduz à perdição. Mas a porta é estreita e precisamos entrar por ela. Não entra Jacó e Israel, ainda que não tenha diferença, mas eu vou usar isso aqui. Não entra Saulo e Paulo, não entra Sara e Sarai. E se vacilar, ainda entra de lado, porque é muito estreita. Lutar contra o diabo, lutar contra os pratos, as iguarias de Nabucodonosor, é estreito. Mas tem que ser assim. Fazer o quê? Escolheu seguir a Ele, Ele lhe escolheu. Porta estreita, não tem porta larga. Há uma distinção, porque a porta larga pode tudo e a estreita pode nada. Quando eu abro a porta estreita, eu percebo que eu preciso de um realinhamento. E eu não consigo passar a porta estreita com a obesidade de Eli. Ainda que eu volte a ser criança como Samuel, mas preciso ter inocência disso. Mas a porta é estreita, fazer o quê? Queira você ou não, tem que passar por ela. Goste você ou não, tem que entrar por ela. Independente das suas convicções, está escrito: porta estreita. São poucos que entrarão. Mas se eu estou pregando para alguém que está entendendo e está se esforçando para passar por ela, levanta a mão para dar glória para Jesus. Tu vai vencer o diabo, tu vai vencer as tribulações, tu vai vencer os problemas. Satanás ainda tentou colocar iguarias na sua mesa, mas Deus está arrancando, porque a porta estreita é o caminho para você. Diga comigo assim: eu vou passar por esta porta.